Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos de volta aqui no YouTube, né, do Cristo é Vitória, para trazer mais uma palavra, uma mensagem, né, uma pregação que Deus tem colocado em nosso coração. Então, preste atenção, medite, né, leia na sua Bíblia, leia na sua casa e medite, né, tente buscar conhecer mais, ouvir algo que Deus tem para você através dessa palavra. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês que se encontra em Tiago 1:22. Uma palavra muito conhecida e que a gente vai tentar meditar em cima dela, né? Sobre esse tema, que diz assim: a palavra de Deus nos diz em Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, essa é uma palavra muito conhecida que diz, né, que nós devemos não ser somente, né, devemos ser praticantes, não somente ouvintes, né, porque muitas vezes ouvimos a palavra na igreja, ou numa pregação, um vídeo, ou num áudio, ou até lermos, né, um livro, nós vemos essa pregação e só ouvimos, mas não a praticamos. E a Bíblia fala, é bem clara, né, que nós devemos ser praticantes da palavra. Porque muitas vezes não é você ter conhecimento, você saber, conhecer a Bíblia, né, de capa a capa. Muita gente conhece de capa a capa, mas não conhece o que tem dentro, né? E eu sempre falo que nós devemos viver um evangelho vivo. Ou seja, a gente tem que viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, né? Então, se nós estamos trazendo uma palavra, né, pregando aquilo que está escrito nesta palavra, nós temos que praticar e viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que cremos. Isto é você ter fé, isso é você ser praticante, né? Essa palavra às vezes está muito na moda, né? De ser um evangélico, católico, que seja outra religião, praticante. Para mim, na minha opinião, todos deveriam ser praticantes, né? Porque se você segue alguma, né, tem algum direcionamento nesse sentido, você deve ser praticante. Então vamos meditar nisso, que devemos não só ser ouvintes apenas, mas ser praticantes, né? Essa palavra para nós neste dia, nesse vídeo que você está vendo agora. E vamos ler também agora um texto que diz lá em Lucas 6:47, né? Vou ler na Bíblia aqui. Minha Bíblia diz assim, Lucas 6:47: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então vamos tentar destrinchar, né, esse versículo passo a passo, e para vermos o que ele quer falar conosco neste dia que você está ouvindo essa palavra. Então vejamos, né? Vem a mim. Primeiro ele começa falando vem a mim, né? Que significa estarmos sempre voltados para Ele em resposta ao amor de Deus. Só conhecemos plenamente quando temos a experiência de Jó, que é conhecer por andar junto, não apenas de ouvir falar. Então também essa é uma passagem muito conhecida no livro de Jó, que ele falava, né, que antes ele conhecia a Deus, conhecia só de ouvir falar, mas que agora ele conhece, né, de andar com Deus. Então o verdadeiro conhecer a Deus é quando você anda com Deus. Não só quando você ouve falar, quando você ouve alguém falar, alguém que tem alguma experiência, né, alguém que teve um sobrenatural com Deus, né, alguém que teve alguma coisa que contou para você. Não, você tem que viver a experiência. Você tem que saber, né, você tem que andar com Deus para você saber o que é ser um filho de Deus. Porque muitas vezes nós só ouvimos falar, mas você não vive, né? Por isso que eu estou falando desde o começo, nós devemos viver um evangelho vivo e viver aquilo que pregamos. Porque senão você vive um evangelho de mentira, né? Então,
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos viver o Evangelho, né? Então, nesse versículo ele fala, venha a mim. O que quer dizer venha a mim? É você andar com Deus. Não é só você ouvir falar, como Jó conhecia, não é só de ouvir falar, não, é você andar, você ter uma experiência, você ter, né, um relacionamento, você ter experiências com Deus. Você tem experiência para contar? Você tem alguma coisa, né, que você sentiu, alguma experiência que você passou, aquilo que, né, que te trouxe mais proximidade com Deus? Isso é você ter intimidade com Deus. Sabe, Abraão diz que conversava com Deus cara a cara, como cada um fala com seu amigo. Isso é ter intimidade com Deus, isso é andar com Deus, não é ouvir falar. Aí continuando, ele fala, né? Vem a mim, ouve as minhas palavras. Então ouvir é guardar, é obedecer, é seguir, é dar ouvidos. Ouvir a palavra de Deus. A fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Né? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, para você crescer a sua fé, é você ouvindo a palavra de Deus. Mas não só de ouvir falar, né? Você tem que ouvir a palavra de Deus para que a sua fé cresça. E a sua fé crescendo, você começa a seguir e a andar com Deus. E as pratica, né? Deixa eu ler novamente o texto aqui que diz assim, qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa ou e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ouvir é praticar. Praticar não é aceitar, concordar, filosofar sobre um assunto, mas torná-lo uma experiência pessoal. Então, a partir do momento que você ouve, a sua fé cresce. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, ouvir. Por isso que é muito importante você estar na igreja, é muito importante você ouvir, né, os nossos cultos online, é muito importante você ouvir uma pregação, porque cada vez que você ouve, a sua fé cresce, a sua fé começa a crescer mais. Né? E a sua fé crescendo, você começa a ter justamente as experiências com Deus. Né? Aquilo que, né, muitas vezes você, né, deixou passar despercebido, mas aí você começa a prestar atenção e Deus começa a falar com você. E aí você começa a ter experiência com Deus. E quando você começa a ter essas experiências, é aí que você começa a praticar a fé. Né? E aí não é mais só de ouvir falar, mas é de contigo, com Deus andar, praticar. Né? Somos chamados a expressar a nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. Mas ainda a fé que não se expressa em obras é morta. Então a Bíblia é muito clara nisso, que nós fomos chamados para fazer as boas obras. Nós somos chamados para ter obras. O que quer dizer fazer as boas obras? É você ter, né, aquele espírito de você ajudar as pessoas, de você, né, cuidar das pessoas, de você ter amor pelas pessoas, de você fazer essas boas obras. Mas essas obras vão te salvar? Não. A Bíblia fala que as obras não salvam. Né? Paulo diz que as obras não nos salvam. Somos salvos pela graça, exclusivamente pela graça. Isso está em Efésios 2. Mas Paulo também diz que somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então as boas obras são para nós fazermos, mas essas obras não vão nos salvar. Mas a fé, que a gente está falando da fé, né, até agora, sem obras é morta. É isso que a Bíblia diz. E o que é você fazer as boas obras, você ter as obras? É justamente você começar não só a ser ouvinte, mas você ser um praticante. Tito também fala sobre, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele também fala alguma coisa sobre isso. Em Tito 2,7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Cada um de nós deve ser modelo de boas obras, as quais aqui são listadas, né, como
discípulos íntegros, reverentes, com linguajar sadio e irrepreensível. Essas são as obras que devemos praticar. Empregados obedientes aos seus patrões e às autoridades, trabalhadores que satisfaçam aos superiores, não sendo respondões, não sendo ladrões, povo zeloso de boas obras. Tiago 3:1. Prontidão é o contrário de omissão. É sairmos da nossa zona de conforto e nos expormos, chamando a responsabilidade para nós. É assumirmos o risco e o prejuízo, é servirmos de fato e não ficarmos apenas comovidos com a situação. É orarmos sim, mas com disposição de nos envolvermos com a resposta. Então isso quer dizer que não é só você orar, você precisa se envolver, você precisa praticar, você precisa, né, tomar uma atitude. Tiago 3:8, sejam solícitos na prática de boas obras. Ser solícito na prática de boas obras é o mesmo que estar sempre sensível e cuidadosamente atento e empenhado no servir. É perguntar ao outro com sinceridade, né? Em que posso ser útil? Vocês já viram em algumas lojas, né, que aparece lá, posso ajudar, né? Em que posso te ajudar? É isso que nós devemos praticar, né, como sendo cristãos, né? Sempre devia ter essa palavra, né? Em que posso te ajudar? Né? Posso te ajudar? Em que eu posso ser útil para você? Tito 3,14, que abram também a distinguir-se nas boas obras. Não devemos alardear nossas boas obras, mas devemos fazê-lo a tal ponto que nos tornemos conhecidos como aqueles que se destacam a sua dedicação às boas obras. Afinal, Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos por causa de amor de uns com os outros. Né? Então, qual que é a mensagem que eu queria trazer para vocês? É que assim, nós devemos não ser só ouvintes, uma palavra que sempre fala isso, mas nós devemos ser praticantes. E o que é ser praticante? É você arregaçar, né, as mangas, como diz, né? Arregaçar as mangas e apresentar, né, as suas mãos para trabalhar para a obra de Deus. Né? Essas obras vão te salvar? Não vão, mas as boas obras foram feitas, devem ser feitas por nós. Né? Nós devemos ser praticantes, nós devemos praticar as boas obras. O que é praticar as boas obras? É você ser íntegro, é você ser uma pessoa que não tem do que escandalizar. As pessoas não se escandalizam com você porque você faz, né, as coisas certas. Né? Esses dias mesmo, estava num grupo do WhatsApp, até o Hugo, presbítero nosso, também participa desse grupo. E lá, né, umas pessoas escreveram, olha, esse grupo, estavam comentando, algumas pessoas se salvam aqui. Aí ele citou, né, Hugo, Laércio, mais um outro rapaz lá que acho que também segue a Jesus. E eu fiquei muito feliz porque nós fomos citados como exemplo, né, num grupo onde tinha muita gente lá, e nós demos ali um exemplo de honestidade, né, de fidelidade, de fazermos coisas certas, de não termos nada do que nos envergonhar ou escandalizar. Eu fiquei muito feliz, porque não estamos escandalizando, pelo contrário, pelo nosso exemplo, nós ganhamos as pessoas. Né? Nós ganhamos o amor das pessoas, nós ganhamos a amizade das pessoas. Muitas vezes não é pelo seu falar, mas é pelo seu modo de agir, é como você age. Né? E o modo como você age reflete muito de você. E o que nós devemos refletir? A marca de Cristo, né? Como um espelho refletido, né? A Bíblia fala, nós devemos refletir Jesus, nós devemos refletir a marca de Cristo. Isso é exemplo de boas obras, é exemplo de não ser só ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, que Deus te abençoe, né? Medite nessa palavra e procure, né? Não ser só ouvinte, mas procure começar a praticar as boas obras, procure se envolver com os trabalhos da igreja, com as obras, né, com o trabalho missionário, procure se envolver com as pessoas, procure se envolver no evangelismo, de ganhar almas para Cristo. E assim você vai estar cumprindo aquilo que a Bíblia fala, né, de sermos servos fiéis e que veríamos, né, que Deus fala que pelos seus frutos conhecereis quem são meus discípulos, né, pelos nossos frutos.
Então essa é a pergunta que fica para você. Cadê os seus frutos? Né? Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.